O Ministério Público do Espírito Santo sempre foi uma instituição respeitada, respeitável e muito prestigiada pela população. Entendeu? Eu entrei, eu fiz advocacia, faculdade aqui no Espírito Santo, mas estava voltado sempre para o Ministério Público. Eu nasci no interior, onde a diversão que tinha era assistir os julgamentos. Então eu morava perto do fórum, descia, passava, havia uma briga, uma discussão enorme no prédio de 2 pavimentos da prefeitura, aqueles prédios antigos, tipo Teatro Carlos Gomes assim, na Avenida Espírito Santo lá. E em cima era a Câmara dos Vereadores e também funcionava o fórum, onde fazia-se as audiências, os júris, aquelas coisas todas. Eu passava empurrando um carrinho pequeno. Eu tinha um tio que tinha uma mercearia no outro extremo da cidade, minha mãe morava no outro extremo, então ela passava para ele a relação do que precisava comprar, naquelas sacolas, ele botava tudo na sacola, dava uma folha de papel por cima, parafusava aquilo tudo, e eu ia com aquele carrinho assim, empurrando com as rodinhas, e botava tudo dentro. Ó, Clebinho, você vai por aqui, vai pela calçada, cuidado com o carro, não sei o quê. Passava um carro hoje e o outro ano que vem. Mas eu tinha que dizer que para ter cuidado. Então eu passava. Aí quando eu passava em frente, começava a subir a ladeira, para ir para o lado da praça da igreja, para descer a outra ladeira, para chegar na minha casa, a casa dos meus pais. Aí tinha uma reta grande, que a prefeitura, e no andar de cima era o fórum, era a Câmara dos Vereadores, ponto de reunião e tudo mais. Então volta e meia eu passava, via aquele monte de gente embaixo, eu não entendia o que era aquilo. Aí eu parava o carro e ficava olhando, querendo saber para chegar em casa e contar as novidades. Então eu sentava na calçada, calça curta, sentado no meio-fio da calçada. Daí a pouco começava a discussão lá em cima, parecia uma briga de pegar fogo, né? Uma briga terrível. Eu não sabia o que era aquilo. Chegava em casa, eu contava, mas não sabia dizer o que eu tinha visto. Meses depois, o fato se repetia, eu fui pegando idade, eu fui ouvindo, escutando e fui formando a minha convicção. Então ali se reunia também a Câmara dos Vereadores, determinado dia de semana, e depois, em outros dias da semana, era o fórum, onde se fazia as audiências, se fazia os julgamentos dos juízes singulares, e também onde se fazia os júris, julgamento do povo, julgando o próprio povo. Eu ficava sentado no meio-fio da calçada, escutando aquilo tudo. Chegava em casa, puxava uma briga danada, discussão danada, mas não sabia dizer o que era. Aí um dia eu fui tendo coragem, atravessei para ficar do outro lado. Aí um dia eu resolvi subir a escada. Aí chegou lá, o cara me barrou, não podia, porque estava de calça curta, descalça, aquele outro. Mas um determinado dia eu futuquei lá e vi. Era um cara vociferando de um lado, o outro do lado, um monte de gente sentada no auditório, e o policial com fuzil na mão de cada um. E eu, lá na frente, eu não sabia que era juiz, que era promotor, que era advogado. Depois eu fiquei sabendo que era tudo isso, era o fórum e o tribunal do júri, já que funcionava. Então eu fui formando a minha convicção. Falei, eu quero ser advogado. Aí eu me perguntava na minha ignorância, mas por que você quer ser advogado? Porque o advogado é briga, vai lá, briga, discute, grita, não sei o quê. Mas na verdade aquele que eu vi era o promotor. Entendeu? O advogado sempre falava manso, o promotor falava mais bravo. Então eu cresci com aquilo, né? Tomei adolescente e tudo. Vim estudar, fiz a faculdade aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória. Aí depois, ligado daquele negócio de júri e tudo, eu fiz concurso para promotor, passei, fui bem colocado, tomei posse. Sou promotor até hoje. Um dos primeiros concursos que teve o exame psicológico era aquele capitão lá fazia exame psicológico lá na Itapemirim, Aviação Itapemirim, Proteng. Eu acho que até já morreu, já ele era psicólogo do Exército, tudo. Então ele fazia esses cursos para apurar a vocação da pessoa. Então nós fizemos várias baterias de teste lá. Então começamos. Eu fiz o concurso, felizmente passei. Passaram apenas que 8 candidatos, né? Tinham quase uma centena.
Então, eu fiz o concurso, fui nomeado promotor substituto. A primeira comarca onde eu fui trabalhar foi Afonso Cláudio. Por sinal, a terra onde meus pais nasceram, meu pai nasceu, se criou, saiu de lá já adulto. Fiquei lá há poucos meses, depois fui correr o estado fazendo como promotor substituto. Fui para Anchieta, fiquei alguns meses, fui Cachoeira de Itapimirim também alguns meses, Alegre também, depois o norte do estado, Mucurici, Coporanga, Montanha não era comarca ainda não, Barco São Francisco, Colatina, Linhares, tudo isso eu passei. As comarcas já estavam passando por um ritmo de progresso muito bom. Já tinha uma estrutura talvez até melhor do que a Vila Velha, Cariacica, aqui perto de Vitória, e Serra, que nem era comarca ainda. Nem tinha juízo lá. Fazia-se aqui em Vitória. Pertencia à comarca de Vitória. Mas São Francisco, por exemplo, eu fiquei lá, como substituto, fiquei lá uns 4 meses. E tinha uma casa lá que a prefeitura alugava para os juízes e os promotores, e a gente ficava lá. Que não tinha hotel, não tinha restaurante, não tinha coisa alguma. E foi uma comarca que eu tenho boas recordações, um povo muito bom, apesar de ter aquela fama de violência, Joaquim Alves de Souza, que vocês, não sei se vocês chegaram a ouvir falar dele, ele era um prefeito muito violento, tinha um tal sindicato do crime que abalou Não é, porque são pessoas da época, viu? O Otto Gomes de Souza era juiz e o Silvio Pérez de Oliveira Neves, que é outro juiz policialesco, muito rigoroso. Eles tinham 2 varas, uma vara civil e outra criminal. Depois fui para Icoporanga, fiquei lá uns 2 ou 3 meses, a comarca também era muito violenta, mas lá não houve nada de excepcional não. O povo muito dócil, mas tinha aquele pessoal de Barco São Francisco, que é Coporanga, tinha aquele Joaquim Alves de Souza, né? Falando aqui, foi prefeito de São Francisco, repeti agora há pouco, ele tinha muita influência lá em Coporanga também. E aquilo lá era um barril de pólvora terrível. São Francisco, Coporanga, e por Mucurici. Eu nunca me senti em dificuldade nenhuma, não. Ao contrário, eu sempre agi do mesmo jeito que eu sempre agi, nunca mudei nada. Houve uma evolução cultural, aquisição de maior experiência, que todos nós perfilamos, né? E que a gente, às vezes, deixa de ter tão emperdenida a acusação e torna essa acusação mais consciente, mais equilibrada, menos danosa aos interesses, né? Às vezes você é extremamente viril quando começa, né? Que você acha que é o pai da verdade. Depois você vê, gente, ali você mesmo se avalia, né? Que eu acho que a melhor avaliação que tem é essa. E eu sempre procurei depois fazer um encontro de ideias para ver até que ponto eu andei certo e aonde eu poderia ter feito menos certo. Eu, sinceramente, eu nunca tive dificuldade nenhuma. Eu ouvi os colegas falarem tudo, mas eu sempre fui muito prestigiado, nunca fui peitado, nunca ninguém me reivindicou nada, nunca ninguém chegou perto de mim querendo insinuar qualquer coisa. E os juízes também com quem trabalhei ficaram na deles, eu ficava na minha, não intervia neles, eles não interviam no meu trabalho. O júri sempre me acompanhou, foi muito solidário comigo, tanto que eu tinha infelizmente eu não tenho aqui comigo agora, eu fiz quase 200 júris na minha carreira. Eu acho que nessa mão não dá para contar os júris que a tese da acusação não teve sucesso, entendeu? Alguns até pedi absolvição, entendeu? E o pessoal sabia que eu tinha equilíbrio, tinha responsabilidade, e não era aquele acusador sistemático, apesar de 200 e tantos júris ser perdido uma meia dúzia, uma absolvição, isso não é nada, né? Mas a gente procura evidenciar que é muita coisa.
Francisco Pereira do Nascimento. Ele foi chefe de polícia no governo da Serra de Aguiar, aqui em Espírito Santo. Foi delegado também. Era um homem fantástico. E ele foi para... Ele era de Linhares, foi delegado também lá em Linhares, foi secretário do Interior e Justiça também aqui em Vitória. Depois ele foi advogar. Como ele era de Linhares, estava advogando em Linhares. E eu era promotor de substituto, começando a carreira. Devia ter aí uns poucos meses de cargo. Então eu comecei fui fazer uma pauta grande lá em Linhares, tinha um juiz lá, ele não gostava muito de fazer júri, tinha algum receio, não sei por que cargas d'água. Então eu tinha uma pauta de mais de 30 júris para fazer. Eu fui convocado, tinha data para começar, mas não tinha para terminar. Eu fui para lá. Tinha um outro promotor que hoje até é juiz, o desembargador no Rio de Janeiro, o Rudy Lovenkron. Ele não está mais aqui, saiu aqui há muito tempo. Então o procurador-geral me designou para lá. E logo em seguida, quando tomou conhecimento da pauta, com mais de 30 processos para fazer num mês, a gente assim, se propunha fazer 2 júris por dia, para fazer isso, um júri às vezes acabava, começava de manhã cedo e terminava meia-noite. Então mandou que ele fosse para lá para a gente dividir a pauta. Às vezes eu terminava um júri, aí pegava o outro, eu preparava para fazer o outro logo em seguida. O tribunal também mandou vários juízes para lá para fazer também o rodízio com o outro, porque senão se esgotava a pessoa. E assim a gente, aí fomos para lá. Então quando foi no primeiro júri, o camarada tinha sido delegado de polícia, mas tinha um conceito muito bom lá na cidade, e estava advogando. Ele foi fazer o júri, entendeu? Aí a gente começou já com a brasa muito acesa, e logo começou a escolha de jurado, todo mundo brigando pau a pau para querer fazer a maioria no conselho. E a gente sabe o jurado que é absolvidor, que interessa ao promotor, o jurado que tem a tendência absolvitória, que o advogado tem interesse inteiro lá no júri, né? Que cada um puxa a sardinha para o lado que mais favorece o interesse dele. Então começamos a escolher o júri, foi formar o conselho de sentença, foi meio acidentado, houve muitas intervenções paralelas, até que foi formado o conselho de sentença. Aí eu comecei a acusação, entendeu? Aí logo ele começou a me apartear. E eu novo ainda, né, dando talvez até umas cacetadas mais fortes do que necessário. E aquilo foi fazendo o ambiente ficar mais turvo, né? Até uma hora que ele se levantou e caminhou para o lado da tribuna da acusação. Aí alguém viu que ele botou um comprimido na boca, entendeu? Ele já de dedo em risco assim, ele veio, mas rodopiou assim e caiu morto. Um colapso ali naquela hora. Francisco Pereira do Nascimento. Entendeu? Aí era quase véspera da semana de Natal. Aí o juiz falou, não tem, era o Otto Gomes de Souza, era o juiz que estava presidindo esse dia. Não tem condição de fazer mais júri. Aí adiou todos os júris, recolheram todos os criminosos para a penitenciária de novo. A pauta era extensíssima. E a comarca entrou de férias e eu vim embora para Vitória. E acabei, fui promovido para outro lugar, não voltei mais em Linhares, nunca mais. Esse fato foi um fato que me chocou bastante, mas me deu mais ânimo para trabalhar. Não me amedrontou em nada, não. E tinha um promotor também que trabalhou em Colatina há muito tempo, o Antônio Curri Carneiro, entendeu? Esse Antônio Curri, inclusive até depois a imprensa começou e ficou de campanha contra ele lá, e ele ia por fora de pijama, entendeu? Aí um dia ele botava o paletó, a camisa do pijama e botava a gravata. E botava o paletó por cima. Mas um dia ele foi com a calça de pijama. E aquele dedão com a unha danada encravada, o dedão do pé com a unha encravada, e o chinelo roto, ele tinha entrado lá na tribuna do Ministério Público, com aquele
assim, mas eles não levantavam. Aí o fotógrafo foi debaixo da mesa, bateu a foto dele, entendeu? Aquele dedão, não sei o quê, aí depois saiu no jornal, uma reportagem grande, na Gazeta, Diário, aí o jornal, ele pipunha com o jornal, não pode tirar fotografia, o jornalista pegou, tirou a fotografia, no dia seguinte saiu lá, e o promotor estava de pijama e de chinelo no fórum. Aquele cara muito antigo, Antônio Curro Carneiro, muito antigo, muito já idoso, já prestes a se aposentar, já cheio de manias, entendeu? Ele morava perto do fórum, ele resolvia atravessar o fórum e ir para lá. Era interior, há 50 anos atrás, entendeu? Não é hoje, né? Eu destaco em todas as comarcas por onde eu passei, a maneira elegante com que fui recebido em todas as comarcas, a relação de fraternidade que a gente tinha com o pessoal, aquela relação de jurados. Vitória tem mais de 500 jurados, Vila Velha tem uma quantidade grande também, e Carapina também, e acredito que a Serra também tenha. Mas as comarcas do interior tem um número menor, 60, 80, e eu me dava o luxo de conhecer todos esses jurados, entendeu? Apesar de nunca ter mantido um domicílio na comarca, mas eu estava permanentemente na comarca, entendeu? Eu tinha domicílio na idade escolar, minha mulher morando bem, tudo certo aqui, eu não ia sair para lá, para levar a família toda para lá, e com dificuldade de colégio e tudo, para que eles não pudessem nem encontrar aquilo que precisavam ter lá. O fato é que as coisas correram bem, São Francisco, houve uma invasão lá no fórum, mas não me atingiu em nada, foi até em outra vara. O Ministério Público participava do Conselho Penitenciário, entendeu? E a gente lá se conduzia dentro daquilo que o Estatuto do Ministério Público determinava que fosse atribuição. Eu não extravasava, eu me limitava a fazer aquilo que a lei determinava que eu fizesse. Porque lá estava o diretor da penitenciária e mais uma série de uma estrutura até cara, psicólogo, aquela coisa toda, mantendo com rigor aquela gestão. Eu acho que eu seria mais um, talvez até tumultuar a coisa. E eu apenas exerci o poder fiscalizador que é exercido pelo Ministério Público. Muita gente entrou no Ministério Público e na magistratura também, até por falta de opção, no início. Aí tinha o governo, um político, um vereador qualquer lá no interior, o juiz morreu de velho, entendeu? Tinha que parar, e não tinha. Então, tinha um advogado lá, que às vezes até medíocre, e então começava a pedir a um e outro, aí chegava um pistolão aqui e o governador nomeava. A carreira não era, a categoria não era regulamentada como é hoje, né? A legislação própria. Depois da Revolução, de 64 mesmo, né? E que veio se organizando a magistratura de uma maneira geral. Criou-se a Justiça Federal, o Supremo passou a ter mais. Ele tinha aquela tradição do poder de Supremo, mas ele não era tão Supremo assim, porque o candidato ele era escolhido pelo crivo político daquele governante que mais interessava. Chegava lá e ia atender às vontades do rei naquele momento, né? Depois passou a ser por lista tríplice, feita pelo Conselho das instituições, aquele que tinha aqui determinados critérios, outras leis foram mais regulamentadoras, e até hoje, se você pegar o Estatuto do Ministério Público, e como da magistratura também, tanto do Estado como a federal, do STJ, do STF, inclusive, você vai ver que tem uma situação muito, muito interessante que deve-se até tomar conhecimento, não só aqueles que estão ligados diretamente com o judiciário, mas a classe jornalística principalmente, para ter mais noções do que já tem, de tanta coisa que às vezes ela não avalia que possa estar existindo. Essa Constituição ela trouxe um pouco de força para todos os órgãos repressores,
como a outra, logo após a Revolução também trouxe. Aliás, essa até minorou um pouco, democratizou um pouco mais, né? Anteriormente era mais rigorosa. Mas eu acho que o Ministério Público, tanto a magistratura quanto ele, evoluíram pelas novas mentalidades que entraram. Então, o político, ele apontava para o governador um candidato a juiz, que às vezes nem formado era. Às vezes era um candidato que tivesse um curso de direito muito mal feito. Certamente nunca advogou, não tinha nenhuma experiência. Então você encontra no passado, se você for lá no tribunal, você vai ver, puxa, aquele camarada com aquela cara ali pode ter sido desembargador, aquele cara não tem cara de ter sido um bom julgador. E na Procuradoria de Justiça também você vê. Mas tinha muita gente boa também. Entrava muita gente boa, porque naquela época tudo era difícil, né? Apesar da carreira do magistrado e do Ministério Público ser mal remunerada, mas também o advogado, coitado, vivia com roupa rasgada, remendada, entendeu? E ainda, uma ocasião, eu vi até uma crítica, então, que a roupa do advogado, do promotor, era sempre rasgada em L, tinha sempre um L na nádega, mas não falava nádega, falava um L marcando ladrão. Quando ele passava debaixo de uma cerca, passava assim, o arame farpado pegava e rasgava, mas ele não cortava reto assim, fazia assim, que o cara baixava para entrar, depois para sair, rasgava para fazer um L. Então, assim, todo mundo com a calça cinzida fazendo um L. Ladrão. Ladrão. Nunca testemunhei nada desonesto dessa turma, não. Mas tem um folclore meio pesado, né? Dos antigamente, principalmente. Depois o pessoal começou a ganhar melhor, ficou mais ajuizado, né? A situação lá era compatível com o Ministério Público da época. O quadro de procuradores era muito pequeno, não era nem a metade do que é hoje. Entendeu? Consequentemente, o número de assessores reduzido da mesma forma. O colégio de procuradores parece que eram 12, hoje parece que são 30. Eram 12, quer dizer, mais de 3 vezes mais hoje, né? E o serviço deve ter aumentado, para tirar de 12 para 32, deve ter aumentado pelo menos 3 vezes, né? Mas a gente mantinha o serviço em dia. Eu acredito que trabalhei aqui também e meu serviço andou sempre em dia também. Eu nunca estourei prazo. Eu pegava processo num dia, no dia seguinte estou devolvendo. Tanto que eu sempre tive poucos processos para despachar. Tem colegas que trazem. Eu morava lá na Graciano Neves, estou lembrando de uma história dessa ali. Eu pegava os processos e levava lá para casa, lá na Graciano Neves 403. Aquela escadaria, aquela esquina da Graciano Neves com a Maria Saraiva, que sai lá na Rua 7, perto daquela convertidora antiga. Então tinha um quarto ali, 3 quartos, o apartamento em terra, o outro quarto, o terceiro lá, eu transformei no local de trabalho. Então, os processos iam lá para casa. E eu pegava o dia todo, a noite toda, entendeu? E a mulher tá cada dia mais alegre, né? Cada dia mais alegre, mais risonha, entendeu? Mas eu tinha que botar meu serviço em dia. Então, um dia eu chego, estou lá, ainda o quarto lá tinha um degrauzinho assim, como se fosse um degrau de escada, a sala, todos os quartos no mesmo nível, mas aquele quarto lá era um pouco elevado, porque tinha uma garagem embaixo, o construtor precisou subir um pouco a garagem, porque senão não cabia o carro, então fez aquele degrau lá. Então, ficou o quarto lá, era meu escritório lá em casa. Eu levava os processos, aquela pilha de um lado, entendeu? Lá embaixo. E depois ficava outra pilha, aquela de lá desaparecia e a de cá aumentava. Eu, trabalhando, para cá. Aí chegava, amarrava tudo para levar para a procuradoria. Ou para o fórum. Aí um dia eu estou lá, aquele silêncio todo, eu noto, rapaz, eu sinto aquele barulho, parece um corpo caindo e uma palma batendo. Não foi, mulher? Entendeu? É ela, devia ser umas 3 da manhã.
E ela já devia ter rolado na cama para lá, rolado para cá, devia ter sentado na cama, já devia ter arrancado a metade dos cabelos, até que ela não aguentou e eu estou lá, a máquina de escrever ainda, manual, né? Entendeu? Aí naquele silêncio, refletindo, olhando o processo, formando a minha convicção para dar uma redação no parecer. Achei que bate, pá, juro por Deus! Se eu não for para a cama agora, eu sumo daqui! E foi lá, pegou, eu procurei ser um camarada eficiente, cumpria meus prazos, os procedimentos que me cabia me pronunciar. Eu, como disse aqui, eu entrava pela noite adentro, mas eu devolvia os processos dentro do prazo, nunca devolvi um processo fora do prazo, tanto na procuradoria no 2º grau, como quando eu era promotor no 1º grau, varas criminais, por exemplo, vara do júri de Vitória, eu trabalhei muito tempo na vara do júri, vara criminal também, vara da justiça militar, que eram várias de pautas fartas, extremamente fartas, e eu sempre atendi dentro dos prazos a minha tarefa. Eu acho que eu não fui um promotor descuidado, não. E procurador de justiça também, eu sempre cumpri dentro dos prazos a minha atribuição. No conselho também eu sempre votei. Se tinha que votar com um colega, eu votava. Se tinha que votar contra o colega, eu votava também. Eu participei do conselho quando nós éramos, acho que seis procuradores. Eram 6. Quando eu subi a procuradoria, éramos 6. Antônio Benedito Amões Pereira, aquele Homero Botelho Ofego, e Eduardo Durão, Keil Nascimento Ferreira, Martim Francisco de Lima, e a gente apurava com bastante critério as listas de promoções, de merecimento. A coisa caminhava muito bem, a gente sempre procurava promover com justiça, a instituição sempre mereceu respeito, e foi muito acatada. Eu não me lembro, eu procuro me lembrar de algum promotor que tenha se metido em alguma coisa, a não ser uns 2 ou 3 que já estão até há muito tempo afastados da instituição, não tem mais ninguém. Meu filho, o Clebinho, ele não me puxou não, porque eu fui um mau estudante. Mas ele foi um estudante fantástico. Ele, desde o jardim de infância, né, Glaucio? O primário, o ginásio, o científico no Floresta Salesiano, o vestibular, ele sempre passou com distinção. Eu nunca compareci ao Ministério Público, nem perante colega nenhum colega, para insinuar qualquer coisa. As provas dele nunca compareci. Eu tinha certeza absoluta que ele teria um excelente aproveitamento das provas, porque assim foi a conduta dele na faculdade. Quando fez o concurso para o Ministério Público, ele estudava terrivelmente. Ele e mais 3 ou 4 pessoas disputaram o primeiro lugar, todos 4, ele passou em primeiro. Entendeu? Você chegar lá na procuradoria e pedir para olhar as provas, você vai ver que entrou uma quantidade, talvez quase 100 candidatos. Passaram, acho que uns 13 ou 14, não estou me lembrando não. Mas ele se lembra de tudo, ele deve ter tudo anotado lá, inclusive. E eu fiquei muito satisfeito por ele ter optado pela carreira, porque eu tenho dentro da empresa, eu tenho uma empresa de construção civil, eu tenho dentro da empresa 2 filhos meus, um engenheiro, o outro é formado em Direito, um é diretor executivo na parte de construção e o outro é o diretor-presidente da empresa. Eu já me afastei da empresa há muito tempo, depois que eu me aposentei, eu exerci a presidência da empresa, depois de me afastei, passei para eles estão lá, eu estou agora vivendo mais recolhido aqui ao meu lar, e a coisa está caminhando muito bem.
E o Clebinho hoje é promotor lá na Serra. É muito respeitado pelos colegas, pelo corpo da advocacia que frequenta o Fórum da Serra, os juízes com quem ele trabalha. Ele é merecedor dos melhores encontros. Olha, eu posso falar para eles, é um apelo, é um apelo, é um reconhecimento. Se a pessoa está no Ministério Público, é porque ele pode estar lá. Aqueles que já passaram por lá, você vê que você já deve ter ouvido falar em situações embaraçosas vividas por um monte de instituições. Mas dentro do Ministério Público vocês nunca ouviram nada de ninguém. Nem no passado recente e nem no passado mais distante. Ele não tem... Tinha um promotor espalhafatoso, como Elias Faisal, por exemplo, ia para lá fazer um teatro. Um dia ele se enrolou na bandeira, fazendo um júri. Ele vencia e convencia no júri. Foi um bom promotor. O Antônio Benedito Amos Pereira também, um promotor excepcional, cultíssimo. Entendeu? Eduardo Durão Cunha, o Hélio Leal e mais um monte de gente. Então, quem é aprovado no concurso do Ministério Público entra carregando um peso muito grande, porque é uma instituição seríssima. O conceito que ela tem aqui no Estado não é diferente de que as outras regiões do Estado, que nos conhecem muito bem, também faz de todos nós aqui. Eles nos respeitam. O Ministério Público de Goiás, de São Paulo, que é um Ministério Público muito presunçoso, o carioca, o baiano, o pernambucano, entendeu? Todos eles olham para o Ministério Público e veem uma instituição de cabeça erguida, porque você nunca viu nada, e acredito que nunca verá nada que possa desabonar a conduta daqueles que o integraram e o integram hoje, e aqueles que certamente virão a integrá-lo. Eu gostaria que o Ministério Público continuasse com esse padrão de seriedade, se esmerasse no aperfeiçoamento intelectual, técnico, jurídico especialmente, e ele só terá a lucrar, entendeu? Eu gostaria de ver alguns membros do Ministério Público no STJ, no Supremo, mas o Espírito Santo é um estado muito pequeno e inexpressivamente ele, infelizmente, não tem condição de bater ombro a ombro com São Paulo, Minas, Bahia, e etc. Mas a qualquer hora vai aparecer alguém lá. Eu quase fui para o STJ. Quando eu era procurador de justiça, eu entrei numa lista, quase fui ao SPJ. Mas lá tinha o governador de Brasília e Belo Horizonte, de Goiás mesmo, e tinha vários ministros do Supremo trabalhando com um colega lá de Minas Gerais. Aí foi o colega de Minas. Daí para cá, depois eu me aposentei, daí para cá não me consta que tenha entrado nenhum membro do Ministério Público do Espírito Santo numa lista para o STJ. Não me consta. Mas é só fazer um trabalho que aqui tem gente com muito valor para ir lá.